Basicamente, o jogo funciona em cima desse código aqui da main, onde essa função chama funções mais específicas para realizar ações mais específicas e essas outras funções chamam outras funções mais específicas para realizar ações mais específicas ainda. Bom, inicialmente a gente imprime a mensagem inicial com a função printString. Aqui definimos a posição da mensagem inicial e aqui nós colocamos o endereço da string da mensagem inicial, que basicamente é pressione espaço para iniciar o jogo. E aqui, após chamar a impressão da mensagem inicial, nós chamamos uma função que, basicamente, como o nome já diz, wait start. Ela espera o jogador pressionar o start para iniciar o jogo. Basicamente, essa função, ela, além de não iniciar o jogo enquanto o jogador não pressionar o start, ela também serve para definir uma posição aleatória no vetor de números aleatórios, que basicamente esse vetor serve para para spawnar as peças aleatoriamente no jogo Tetris. Então, enquanto o jogador não pressionar espaço, fica decrementando o contador de 699 até zero, que são posições válidas desse vetor de números aleatórios. E quando o jogador pressiona espaço, esse contador ele para em algum número aleatório entre 699 e zero. E esse número aleatório é salvo no endereço que está demarcado aqui pelo labeled range index. E basicamente para o wait start não sair dessa função enquanto o jogador não pressionar espaço, basicamente nesse registrador aqui é salvo o código ASCII do espaço. E nesse outro registrador, ele fica basicamente sempre nesse loop recebendo o que o jogador pressionar no teclado. Enquanto esse aqui não for igual, enquanto o que está sendo salvo aqui em R2 não for igual ao espaço, o código do espaço, ele vai ficar basicamente pulando para esse loop aqui. Então ele vai ficar sempre pulando assim. E caso seja igual, ele vem aqui e esse jump aqui se igual, né? Ele vem para o end wait start, que basicamente ele salva, como eu disse anteriormente, aqui demarcado pelo label range index, a posição da memória que salva o índice aleatório. Ele salva aqui e depois ele retorna lá para mim. Aqui. Depois de retornar para main, ele basicamente chama outra função printString. Basicamente, ele chama para imprimir uma string vazia, que é uma string cheia de espaços, para apagar a mensagem inicial. E ele chama aqui call printString para apagar. Esse label retry, basicamente, ele serve para quando o jogador quiser jogar novamente, logo após ele perder o jogo. E logo após isso, logo após esse label, é sempre chamado a função start game, que, como o nome já diz, inicia o jogo. Basicamente, essa função, ela chama a função de desenhar um mapa. Ele carrega na variável tPeça, que basicamente essa variável serve para dizer qual peça vai ser spawnada, qual peça que está atualmente na tela, essas coisas. Então, ele basicamente salva o valor dessa peça aleatória, que, sei lá, por exemplo, o valor 0 denomina o L em pé. Ou seja, basicamente ele salva aqui em tpeça ou algum valor que demarca o L em pé, o L inverso, o quadrado, o I, o T, o S ou o Z. Então, basicamente ele guarda aqui na variável com o valor aleatório do vetor de números aleatórios, para iniciar com alguma peça aleatória no vetor de números aleatórios. Bom, após o start game, ele volta aqui com a RTS lá para main. No caso, após iniciar o jogo, é inicializado o lugar que fica imprimido, fica impresso o score. Basicamente, a gente coloca para imprimir o score na posição 316 da tela e carrega o que será imprimido na tela, o que está salvo em score, que no caso, no início do código, ele é inicializado com 0 via static. É claro que esse score, após a pessoa apertar para dar retry, ele é resetado também para 0. E aqui é chamado imprimir número para imprimir esse score. Logo depois é chamado uma função call spawn peça, que basicamente ela serve para, como o próprio nome já diz, spawnar uma peça. E basicamente essa função ela verifica se a flag spawn está setada. Caso ela esteja, essa função ela executa alguma coisa. Caso não esteja, ela não faz nada. Portanto, aqui é comparado para ver se flag spawn é igual a zero. Caso seja, ou seja, flag não esteja setada, ele vem aqui para o final da função e volta para main. Então ele não faz nada. Caso a flag spawn esteja setada, ele basicamente ele define a posição inicial da onde vai ser spawnada a peça e verifica se nessa posição inicial é possível spawnar a peça. Caso não seja possível spawnar a peça, ele basicamente pula para esse label game over que está dentro dessa própria função, que seta a flag perdeu. E futuramente no loop do main, essa flag perdeu é sempre verificada a cada ciclo do loop, para verificar se o jogador perdeu.
Logo após spawnar a peça, ele volta aqui para o main. Ah, é claro que a flag spawn é sempre inicializada no começo do código via static também. É claro que quando aperta retry, essa flag também é setada novamente. Após spawnar a peça, nós vamos aqui para o main loop. Indo para a função main loop, a primeira coisa que ela faz é, a cada 4.000 ciclos desse aqui, ela chama essa função de mover peça. Se a gente for até lá, a gente vai ver que ela é responsável por gerenciar e organizar toda essa parte de movimentação da peça na tela. E aí a primeira função que ela chama para fazer isso é essa de recalcular a posição. Tá, agora indo para essa função de recalcular a posição, a primeira coisa que eu faço é ler a tecla que o usuário digita no teclado. E aí eu faço a verificação que, dado se eu apertar A, eu quero que a peça mova para a esquerda. Se eu aperto D, eu quero que ela mova para a direita. E se eu aperto W, eu quero que a peça rotacione na tela. Eu vou fazer a verificação. Então, por exemplo, vamos supor que o usuário digita D. Eu vejo aqui se a tecla que o usuário digitou, eu faço a primeira verificação e vejo se o usuário digitou A, e como não é A, eu pulo para a próxima função do código. E aí eu verifico se agora se o usuário digitou D. E como nesse caso o usuário digitou D, eu vou até a função de mover a peça para a direita. Como a mover a peça para a direita é muito parecida como mover a peça para a esquerda, eu vou só explicar uma delas, que o funcionamento de ambas vai ser bem parecido. Chegando nessa função de mover para a direita, a primeira coisa que ela faz é chamar essa função de calcular as coordenadas dos blocos da peça que está na tela. Isso aqui vai ser útil porque quando eu for aqui no loop de mover a peça para a direita, eu vou querer verificar qual é o bloco dessa peça que está o mais à direita possível. Porque vamos supor que eu pego um dos blocos aleatórios e ele não está o mais à direita possível. Quando eu for fazer a verificação se eu posso mover para a direita, como ele não está o mais à direita possível, eu vou conseguir mover para a direita, só que eu vou acabar saindo da tela. Então, para que isso não aconteça, eu vou e verifico para cada um dos 4 blocos da peça se ele é o que está o mais à direita possível. Então eu vou, calculo se é o mais à direita possível e seto a flag para esse bloco se ele é ou não é o mais à direita possível. Eu faço isso 4 vezes e após verificar qual é o bloco que está o mais à direita possível, aí sim eu vou para de fato mover a peça. Então eu vou verifico, chamo essa função de verificar se está ocupada a peça logo à direita e se ela tiver ocupado, eu seto a flag que está ocupado. Caso contrário, eu vou comparo as duas peças e incremento mais um em cada um dos blocos da peça. E a funcionalidade para mover para a esquerda vai ser bem parecido, só que ao invés de incrementar para cada um dos blocos, eu vou decrementar para cada um dos blocos. Agora o sistema de rotação da peça ele funciona de uma maneira diferente. Como nesse exemplo aqui, cada uma das peças do desenho das peças recebe uma numeração. E aí, ao invés de quando eu quiser rotacionar esse objeto, eu ter que recalcular cada uma das posições dele na tela, eu só verifico primeiramente qual é o objeto, a peça que eu quero movimentar, e se eu conseguir movimentá-la, se ela não for se colidir com nenhum outra peça ou com a parede, eu apenas incremento em mais um o valor dela e aí eu consigo rotacionar. E aí cada uma das peças tem uma função específica para fazer essa rotação, para que, por exemplo, aqui nessa peça que tem o valor 3 e se eu incrementasse mais um, ela trocaria de peça, ao invés de acontecer isso, ela dá um reset e volta para a peça inicial, e isso para todas as peças. Vendo como é que isso funciona no código, aqui eu tenho os valores de cada uma das peças, os valores iniciais de cada um dos desenhos para cada uma das peças, e aqui eu verifico se é a última rotação que a peça pode fazer. Que se for a última rotação que ela pode fazer, eu faço o reset para ela voltar para a posição original dela. Depois de recalcular a posição da peça na tela, a gente volta para a função de mover peça e aí a gente tem que verificar se
a posição dessa peça mudou. Então a gente pega a posição anterior com a posição atual da peça e a gente verifica se elas são diferentes. Caso a gente não tenha apertado nem o valor A nem o D, que faz a movimentação da peça na tela, a gente verifica se o tipo da peça mudou. Isso serve tanto para rotação quanto se ainda é o mesmo tipo da peça na tela. Então a gente faz essas comparações e caso a peça não tenha alterado na tela, a gente só sai da função de mover peça e ela terminou. Caso aqui em cima a gente tenha movido a peça, ela faz essa comparação e caso tenha movido, a gente agora tem que apagar a peça da tela e desenhar a nova posição da peça na tela. Como a gente faz isso? Aqui nessa função de apagar a peça da tela, a gente pega a posição anterior da peça e a gente coloca em todas as coordenadas onde essa peça estava, a gente coloca espaços em branco e agora na função de desenhar novamente a peça na tela, a gente pega as novas coordenadas da peça e desenha ela novamente na tela. Feito todas essas modificações, a gente termina essa função de mover a peça na tela e aí a gente já pode voltar para a função de main loop e seguir as demais funções do código. A segunda função, que é chamada no main loop, é a função da peça, que é responsável aí por controlar a descida automática nas peças do jogo, né? Obviamente. E ela verifica se a peça pode descer uma linha, ela vai lidar com as colisões e vai fixar a peça no tabuleiro quando ela não puder mais descer. Bom, daí a função da peça vai usar esses registradores aqui, onde o registrador 6 ele carrega o endereço base da variável quads aí, que contém as posições dos 4 blocos da peça que está descendo, e o R7 ele armazena a posição original da peça antes dela começar a descer. Nessa parte destacada do código, ele vai primeiro guardar a posição atual da peça no registrador R7, e depois ele vai calcular qual seria a nova posição da peça se ela descesse uma linha, somando 40, porque cada linha tem 40 posições, e daí ele vai armazenar a nova posição temporariamente na variável pós, e vai atualizar, né, e restaurar caso não seja possível descer uma linha. A primeira linha destacada, ela utiliza a variável pós para calcular a futura posição dos quadradinhos na linha de baixo. E daí, essa segunda parte aqui do código destacada, ela verifica se a posição nova vai estar ocupada. E caso esteja ocupada, ela detecta uma colisão e significa que a peça não pode descer uma linha. O código é responsável por verificar se os outros quadrados estão ocupados, ou seja, se a posição principal não estiver ocupada, o código vai entrar em um loop para verificar os outros 3 quadradinhos da peça, que no caso é o quads 1, 2 e 3, e para cada um ele vai calcular a futura posição na função calcQuads, que já foi chamada. E daí ele vai verificar se está ocupado e se tiver ele salta para o tratamento de colisão. Bom, se a verificação de colisão detectar que não tem nada impedindo a peça de descer, a peça vai descer uma linha e a rotina erase peça vai tirar os quadrados da linha anterior e draw peça vai desenhar os quadrados na nova linha. Caso tenha uma colisão, a posição da peça vai ser restaurada para a posição que ela estava antes de tentar descer. E daí a rotina fixa peça vai ser chamada e vai transformar a peça em blocos fixos no tabuleiro e vai preparar para a próxima peça. A parte final destacada do código restaura todos os registradores salvos na pilha e retorna para o main loop. Bom, agora eu vou explicar um dos módulos principais, uma das rotinas principais, que é o se completa linha. E basicamente ela vai verificar se uma linha ela foi completamente preenchida ou não, a partir do momento em que uma peça é fixada embaixo no tabuleiro. Então, vamos explicar passo a passo como que ela funciona. Primeiramente, a gente tem esses comandos aqui que eles salvam todos os registradores na pilha para que os valores anteriores eles não sejam perdidos, os valores dos registradores anteriores. E aqui a gente salva desde o frame register até o R0 até o R7, que são os registradores principais dessa rotina. Então, a gente tem essa parte também, que ela vai verificar se completa a linha após uma peça ser fixada. Ou seja, a partir do momento que uma peça é fixada, ele vai verificar se a linha for completa ou não.
E ele vai fazer isso a partir dessa comparação entre R0 e R1. E se for diferente de 1, ele vai pular aqui para o final. Ou seja, se a linha não for completa, ele só vai acabar toda essa rotina de comparação. Então, essa parte aqui, ela vai armazenar a posição principal da peça que acabou de ser fixada, para que as linhas afetadas por essa peça vão ser verificadas apenas no resto do código. Ou seja, eu vou verificar apenas as posições impactadas pela peça que foi colocada, e não por outros tipos de peça ou por outros tipos de posição, para deixar o código muito mais otimizado. Essa parte do código ela é basicamente uma preparação para o loop. Então, o que ela faz? Ela verifica as linhas da última peça colocada, que era justamente esse conceito que a gente estava falando de não checar mais do que a gente precisa. Então, a condição de parada do loop principal dessa função, que é essa, é exatamente isso aqui, que são as 4 posições. É o load R1, a gente loada 4 no R1, porque justamente são 4 posições. Cada peça tem 4 posições, então a gente vai checar 4 posições e ver se isso completa as linhas ou não. Então, esse é o loop principal, que ele verifica se as linhas foram completas ou não. É a parte principal desse programa. Então, o que acontece? Tem essa parte principal, que é a função checkline. Ela vai checar se uma linha for completa ou não de uma forma mais organizada. E essa parte aqui é essencial para o código funcionar ou não. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a comparação entre R2 e R3. Se a flag checkline, que é mudada a partir do checkline, for 0, ou seja, a linha não for completa, o código ele vai continuar a partir desse jump. Ele vai fazer um jump, se for igual, obviamente, na comparação, para continue e se completa a linha loop. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai decrementar o R0, que ele vai apontar para a próxima posição do quads, decrementar o contador, que a gente fez já uma verificação, e voltar fazendo um jump para o se completa a linha loop, se ele não for 0. Então, ele faz essa rotina, só que a gente tem que entender a rotina caso esse jump não aconteça também. Se a linha foi completa, se a gente verificou que ele foi completa a linha aqui, o que a gente faz? A gente, se fechou a linha, a gente elimina a linha, nessa função principal, call eliminar linha, a gente chama ela, decrementa o R1, que a gente já fez essa verificação, faz alguns outros processos, mas o principal aqui ele é a atualização do quads, porque agora que uma linha ela foi completamente retirada, o quads ele precisa ser atualizado. Então essa função atualiza quads é justamente para isso. E aí você incrementa o R1 novamente e você vai fazendo esse processo até que esse parâmetro seja 0. Justamente por essa verificação aqui do se completa a linha loop. Então, por isso que essa condição aqui é justamente a condição de parada do loop, que ele verifica 4 posições. E ele vai para o end se completa a linha, no final. E como eu tinha falado que aqui a gente tinha dado push para que os valores dos registradores não sejam perdidos, aqui a gente tem o pop para restaurar todos esses registradores anteriormente fixados e guardados. E aqui a gente tem o RTS que ele vai retornar para a subrrotina principal ao final dessa função. Então aqui a gente tem a finalização do se completa linha e do principal. E assim, esse é o principal funcionamento da parte de se uma linha for completa ou se uma linha não for completa.